Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui ao nosso capítulo 4 sobre carga axial, a gente entra agora então num tópico que é o princípio da superposição. O que é isso, né? Às vezes, em algumas situações, a gente tem alguns problemas com um sistema de carregamento muito complexo. Na verdade, aqui a gente vai explicar com um exemplo bem simples, tá? Uma carga simples que não seria necessário, né? Mas algumas situações pode ser usado, tá? Então, frequentemente usado para determinar a tensão ou deslocamento em um ponto de um elemento, quando este estiver sujeito a um carregamento complicado. A gente tem que ter duas condições aqui. Primeiro, a carga deve estar relacionada linearmente com a tensão ou deslocamento a ser determinado, tá? Não tem que ser naquele patamar elástico. E a carga não deve provocar mudança significativa na geometria ou configuração original do elemento. Basicamente, é o que acontece. Se eu tenho aqui, por exemplo, uma força, aqui a gente tem uma força simples, é uma carga pontual, tá? Mas é só para mostrar o exemplo. Mas se fosse, por exemplo, uma força, não vai dar, uma força muito louca, né? Assim, uma integral aqui, aí uma parábola, aí aqui já vira um triângulo e tal, uma força muito louca, um sistema de carregamento estranho, tá? Que não seria fácil a gente determinar de forma muito simples. Ué. Nesse caso aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode dividir isso em parcelas, tá? É como se essa carga P aqui, ó, fosse dividida em uma parcelinha de carga P1 mais uma parcelinha de carga P2, tá? E de forma que essa parcela aqui, P1, ia provocar um certo deslocamento aqui, essa carga P2 um outro deslocamento, e quando somados ia dar a mesma coisa. Assim como os momentos atuantes aqui, ó. Quando eu somar o momento provocado por essa carga e o momento provocado por essa carga, tende a dar esse valor de momento aqui. A situação que a gente faz isso muito, já viram lá de mecânica isostática, quando a gente tem, por exemplo, uma carga trapezoidal, né? O que a gente faz? A gente divide ela então num pedacinho triangular e uma carga retangular para ficar mais fácil. Aí, é basicamente isso que fala o princípio da superposição, tá? E aí, no caso para calcular o deslocamento, vai ser válido também, tá? O deslocamento vai ser esse deslocamento mais esse deslocamento aqui que eu calculei separadamente. Importante destacar que isso aqui só é válido, aqui no item 2 fala, quando não provocar mudança significativa na geometria desse negócio aqui. Por quê? Porque o momento que atua aqui, ó, ele é o quê? Ele é P vezes D. E aí há de se concordar comigo que se eu tenho uma força muito grande aqui, se essa barra estivesse deslocando muito aqui para baixo, ó, a tendência é o quê? É que o D ele diminua, né? E aí quando eu fizer essas análises por aqui, tá? Por esse outro aspecto aqui das cargas separadas, talvez o momento resultante dessas duas cargas aqui somadas não vai dar esse momento aqui, nem tampouco os deslocamentos e tal. Então, isso é válido para quando não tenho muita mudança brusca na seção transversal, nas dimensões do meu elemento, tá? Elementos que se deformam um pouco. Isso aqui pode ser aplicado, tá? A maioria dos aços aí vai dar certo, beleza? Só esse adendo aí. E a outra coisa que eu queria passar para vocês aqui é esse assunto aqui, né, ainda do capítulo, que é sobre um elemento com carga axial estaticamente determinada, tá? É aquele que é hiperestático, tá? Falar assim logo, né, de isostático e hiperestático. Quando que isso aqui acontece? A barra ela é estaticamente indeterminada quando as equações de equilíbrio não são, não são não, né? Tira esse não daqui. Quando as equações de equilíbrio são insuficientes para determinar as reações, tá? Pensa comigo aqui, né? Eu tenho uma peça, uma barra, que ela está aqui em cima, né? A gente pode considerar isso aqui engastado. E aqui embaixo ela está engastada também. E eu tenho uma carga aqui, ó. Eu tenho uma carga aqui. Eu vou ter aqui esforço saindo daqui, esforço saindo daqui, esforço saindo aqui de dentro, tá? Quando a gente faz um somatório de forças aqui, ó, faz somatório de forças, a gente tem a F aqui, FB, essa força aqui, ó, FB, mais a gente tem a FA aqui, menos a carga P, isso aqui é igual a zero. Então eu tenho umas equações aqui que eu não sei nenhuma, tá? Pouco vai me adiantar saber P aqui, tá? Nesse caso. Independente de onde ela estiver aqui, pouco vai me adiantar saber a carga P. Poxa, professor, e agora? Como que eu calculo, né? Como que eu determino? Bom, a gente usa do que a gente já sabe das cargas axiais, né? Nós aprendemos a calcular o deslocamento.
e a gente estabelece algumas condições de contorno para resolver isso daqui, tá? A gente sabe que se aqui for um apoio engastado, ou seja, um apoio suficientemente rígido, o que acontece? Ele impede deslocamento em todas as direções aqui, né? Ele impede esse deslocamento. Então a gente sabe que o deslocamento aqui no ponto A e no ponto B, vai ser o quê? Ele vai ser zero, né? Eu não vou ter deslocamento. Então eu conheço a minha peça, eu sei que o deslocamento vai ser zero, né? Tanto o deslocamento aqui no ponto A quanto no ponto B, tá? Por que é zero? Né? Porque o meu apoio aqui é um apoio rígido, que impede movimento nessa direção, tá? Impede que essa barra se alongue. Ela é rígida o suficiente para quando ela tentar se dilatar ali, acontecer algo nesse sentido, ela não permitir esse deslocamento. E aí, com base nisso, a gente sabe então que o quê? Que o deslocamento não era a carga P vezes o comprimento sobre AE ou EA. Então a gente sabe que eu consigo calcular o deslocamento em A por essa expressão e o deslocamento em B por essa expressão. E quando eu pegar um menos o outro, esse aqui tem que dar zero, porque o deslocamento em AB aqui, ó, nesse sistema todo, ele é nulo, tá? Ele é nulo. Bom, então eu posso usar desses artifícios para tentar solucionar esses problemas. Por quê? Porque aí eu tenho essa equação e eu tenho ainda essa equação aqui, conhecendo esses comprimentos aqui, esse LAC, esse LBC e a propriedade do material, tá? E aí eu não trouxe aqui no slide, mas se a gente manipular essas equações, isolar uma e substituir na outra, a gente vai chegar então que o FA, a força em A, pode ser calculada pela carga vezes o comprimento BC dividido por L. E a carga FB pode ser calculada por P, LAC sobre o comprimento AC sobre o L total, tá? Isso se eu pegar, por exemplo, uma dessas forças aqui e isolar e substituir na outra, tá? Eu não vou fazer aqui não para não tomar tempo, que nossa matéria está bem corrida. Beleza? Então é isso, assim que a gente resolve o problema estaticamente indeterminado, a gente procura uma situação de contorno, né? A gente sabe que o deslocamento, por exemplo, se está travado aqui e aqui o deslocamento é zero, eu consigo estabelecer essas relações e com isso determinar qual que vai ser então o valor dessa carga aí, que aparentemente é hiperestática, de fato é, mas a gente usa aqui da resistência dos materiais para poder resolver isso. Beleza? Então era isso, hora de fazer um exercício agora, abraço, até a próxima.